Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado, prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte, em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o seu podcast aqui da Zona Norte de São Paulo. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, como eu falei. É um motivo de uma grande honra, é um privilégio estar aqui hoje. Vocês que nos acompanham direto, compartilhem essa entrevista, tira um print, poste nas suas redes sociais, marque o nosso convidado, marque a gente também. Sugestões são sempre bem-vindas, né? Indiquem aí pessoas que vocês querem ver aqui na entrevista com a gente, batendo um papo, falando de muitas coisas boas aqui da nossa região, o que tem que ser melhorado também. Temos um momento Pneus Douglas, que nós incrementamos aqui na última entrevista, que vai seguir durante essa temporada, mas ao mesmo tempo o mais importante é vocês saberem que nós estamos em todas as mídias sociais. Nós estamos aí no Instagram, TikTok, Kawaii, as nossas entrevistas estão no Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, então todas as mídias aí de podcast, não só videocast, que é nesse caso do YouTube, mas também áudio podcast, que aí você pode escutar indo ao trabalho, voltando, fazendo a sua reflexão. Agradecer também a... Eu não lembro o nome do rapaz. Você lembra o nome do rapaz que deu aquele feedback falando que está maratonando? Denis, grande abraço, Denis. Fiquei sabendo que você está maratonando aí nossas entrevistas desde 2023. Passaram grandes pessoas, grandes personalidades aqui conosco. Então, deixar um grande abraço exclusivamente para você, lógico, para todos os outros. Então, indique para os seus amigos, seus familiares, que ao mesmo tempo é isso que faz a nossa Zona Norte crescer. Quando as pessoas comentam, quando elas estão mais engajadas, quando elas conversam, quando elas fazem as suas sugestões, as suas críticas. Críticas sempre de maneira produtivas, né? Para a gente conseguir alcançar os objetivos aí. Acompanhe também o trabalho aí da Associação Comercial, parabenizar e agradecer o nosso superintendente que acabou de assumir, o Ronaldo. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho e é o que a nossa querida região merece. Depois, ao longo da nossa entrevista, eu passo mais algumas informações. Fiquem atentos, nós vamos ter o nosso Roleman Fest, sexta edição do Roleman Fest, aqui na Avenida Nova, que já não é nova há muito tempo, mas é a nossa Avenida Nova. E eu tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso, como foi todos os outros. E temos aí uma novidade, né, nesse Roleman Fest. Algumas novidades, mas eu vou falar de uma que senão vou me estender. Nós teremos a banda Mamonas Assassinas, O Legado, fazendo aí uma apresentação incrível, administrada pela família, né? Tem ali o Jorge, que é o CEO, primo do Dinho, o senhor Ildebrando, que é o pai do Dinho, também vocalista, entre a Paula, enfim, todo mundo aí levando esse legado dos meninos de Guarulhos aqui na Zona Norte. Os nossos co-irmãos, né? Estamos aqui na divisa, aqui com Guarulhos. Então vai ser um dia maravilhoso também. Dia 8/6, vocês podem acompanhar aí através do Instagram do Moleque de Rua. Japa está liderando isso, junto com o Fábio Grotti, também da Pneus Douglas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E vamos ter lá o Brincar de Rua, grandes estações, né, de brincadeiras aí, Eu falo de antigamente, eu tenho 38 anos, mas eu falo antigamente porque eu sinto saudade. Bolinha de gude, ioiô, além do carrinho de rolemã, entre algumas outras estações. Futebol de botão. Futebol de botão tem o
o Ernesto, né? O Ernesto jogou muito futebol de montão e falou aqui, inclusive, que pegava alguns atletas do seu rival, quando via ali os artilheiros já estavam na mão de outros. Enfim, grande abraço ao Ernesto. Para nós começarmos a nossa entrevista, eu vou fazer uma apresentação breve, rápida, porque se eu falar do currículo desse cara aqui, que está aqui com a gente, acho que pelo menos umas 2 horas. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui com o Reinaldo José Calil Assad, engenheiro, casado com a Miriam, pai da Paula e da Lídia, dono da Lopes Calil, entre outras obras, reformou o Vale do Anhangabaú, edifício Sampaio Moreira, construiu o edifício K1 e também o restaurante Laçu. Se eu estiver errado no nome, e recentemente o Centro Olímpico José Bonifácio, que foi uma obra incrível que foi entregue agora há pouco tempo. Então é uma honra, é um privilégio. Nós estamos cada vez mais próximos em várias reuniões sobre vários assuntos e saber o quanto você constrói realmente uma Zona Norte. Você não só faz os edifícios, você não só faz as construções físicas, mas a questão sentimental, a questão produtiva. Você é um elo de ligação aqui da nossa Zona Norte. É um privilégio te ter aqui, Calil. Bom, Diego, obrigado. Eu nasci aqui, né, em Tucuruvi, na Avenida Tucuruvi, no Hospital Santo Antônio, que existia onde é próximo ali à subprefeitura. E continuei aqui minha vida toda. Casei e continuei na região, entre Santana, Tucuruvi, Jardim São Paulo, e voltei agora, estou aqui na Água Fria já faz pelo menos uns 20 anos. Que isso. Então, eu que me sinto assim, honrado de estar aqui com vocês fazendo um trabalho para a nossa região que precisa realmente desse objetivo de trazer para nós a melhoria que nós precisamos aqui. Obrigado. Que isso. Como eu falei, o Reinaldo José Calil Assad é conhecido como Calil. Sim. Então tem algumas paixões. Nós vamos falar um pouquinho da pessoa do Calil, das empresas, do que constrói, do que gosta. Infelizmente do time de coração, para quem me conhece sabe, nós vamos falar também algumas histórias aqui. Do Acre Clube, por que não? Porque nós somos Acre Clube. Sim. Nós somos Acre Clube, viu, Fábio? Nós somos Acre Clube. Bom, Calil, para nós começarmos, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da sua origem, né? Onde você nasceu, como foi a sua infância. Primeiro já falei que eu aqui nasci na Vila Tucuruvi. E morei numa travessa da Avenida da Armazém, Padrão Peroche, que fica próximo ali à Igreja Menino Jesus, uma travessa bem próxima. Meus avós maternos já vieram para aqui, para a região, em torno dos anos 20, né, e eu morei ao lado deles depois, quando minha mãe casou com meu pai, eles fizeram uma casa ali do lado e ficaram ali mesmo, tá? Minha origem meu pai, Nazir Calil Assad, veio com 4 anos da Síria. Ele veio, meu avô veio de lá foragido por causa de religião, né? Eles eram ortodoxos e era uma minoria, então eles vieram foragido mesmo, passaram pela França e muitos vieram. Por isso que até chegava na França e não tinha passaporte. O passaporte dado era a Turquia que estava oferecendo o passaporte. E é por isso que quando chegava aqui, todo mundo falava, você é turco tem muito pouco aqui. É tudo sírio, libanês, e ficou tudo como turco, né? Meu pai, como bom turco, como bom sírio, ele foi trabalhar na 25 de março como vendedor de tecido. E minha mãe era costureira, como ela falava, eu falava modista, que ela desenhava, tal, os modelos e tudo mais. E minha vida sempre foi nessa região, tá? Então foi por aí o meu início de vida. E como que era na escola? O Calil era do fundão, o Calil sentava na frente. Como que era isso? Bom, é o seguinte. Primeiro eu comecei a estudar no Educandário São Paulo da Cruz, na Avenida Tucuruvi, que agora é o Colégio das Freiras que a gente falava, em frente ao Bradesco ali, não sei como é que chama agora. Passionistas, né? Eu comecei ali, no pré-primário.
Foi ali que começou a me chamarem de Calil, uma professora Alexandrina, uma freira Alexandrina. Tinha 2 Reinaldo na classe. E ela falou, senhor, Reinaldo do quê? E o senhor? Eu sou Reinaldo Calil. Ah, Calil Gibran. Então vamos fazer o seguinte, um é Reinaldo e o outro fica Calil. E ficou Calil. E hoje quase todo mundo conhece como Calil. Sim, sim. Então começou aí. Eu era eu me lembro de algumas coisas aí que do primário. Outro dia encontrei um amigo, outro dia não foi algum tempo, ele falou, pô, você se lembra que você era coroinha, porque ela tinha missa, né? E você não gostava? Pô, não tô lembrando. E você escondeu o sininho e ninguém achava para fazer a missa. Aí a coisa... Eu era realmente um pouco mais assim... Um pouco mais arteiro? Um pouco mais, criança, um pouco mais. Coisa de criança, né? Mas era bem assim, digo arteiro, mas era do fundão, vai. Tá bom, agora sim, agora... E na rua, tinha brincadeira de rua, onde você morava, com as outras crianças? Sim. O que mais você gostava de fazer? Eu gostava de jogar bola, mesmo sendo grosso. Que isso, Calil? Sério? Mas eu gostava de jogar bola. Tinha aquele carrinho de rolemã, essa parte toda. Eu morava em rua de terra. Sim. Então você imagina, tinha um campinho em frente à minha casa, tinha o campinho. Em frente à minha casa também tem uma casa lá, onde tinha um abacateiro, tinha mangueira. Então eu subia em árvores, essas coisas todas. E também gostava muito de ficar, às vezes eu ficava mais, às vezes em casa. Você falou de botão, eu gostava muito de jogar botão. Olha aí, gostava muito de jogar botão. Vou marcar um desafio, Ernesto versus Calil hoje. Não vou perder, faz muitos anos que eu não jogo. Mas ficava bem na rua. Claro, aí tem, puta, que fazia, pinava pipa, que era Maranhão na minha época. O Calil é raiz, viu? Tem um pessoal que chama de quadrado, é Maranhão. Maranhão, rabiola, Aí tinha meu irmão também, eu tinha um irmão mais velho que eu tinha quase 7 anos mais velho, então era outra turma. Uhum. E meu irmão era bom de balão, e ele fazia, que não é só Maranhão, tem a raia também. Raia. Ele fazia a raia para vender na feira. Caramba, surpreendente. Isso meu irmão fazia, mais do que eu ajudava às vezes, mas ele que era melhor no negócio. E eu gostava também de empinar essas bolinhas de gude pra caramba. Legal. Aquele taco, né, que a gente fazia muito na rua, muito taco. Como a gente jogava bastante aquele taco. Eu vou até fazer uma propaganda, porque do taco eu lembro que eu gostava de usar aquelas latas de óleo lisa pra colocar, pra bater. Então era isso, bem por aí, era legal porque a gente tinha uma certa liberdade, né? Sim. Era livre, era só quando estava anoitecendo, a mãe chamava, tá na hora de vir jantar, tá na hora de vir para casa. Eu chegava do colégio, já fazia a lição logo para liberar. Aí liberava, e só quando tava de noite, eu dizia, já tá de noite, moleque, vem para casa. O nome da sua mãe? É Rosa, minha mãe é Rosa. E o pai? Nazir. E essa relação com os dois, assim, muito próxima, né? Sim, eu tenho uma proximidade realmente com os dois. Só quase fui vender também na 25 de março. Meu pai me levava quando era moleque na loja, eu aprendi a medir. Você sabe como media na loja o metro? Não, você mete assim, você não perdia com o metro, você mete com o nariz assim. Tem um metro, você vai fazer 2 metros, 3 metros, tudo no metro. Se você quer enganar um pouquinho, você puxa um pouco assim, entendeu? Mas era assim que se media antigamente lá. Sim. Na loja. Pô, Calil, a gente... É um Calil que a gente sabe que existe, mas ter esse bate-papo assim, né? E o pessoal que está nos assistindo vai ver que... Porque, veja só, às vezes tem um folclore, né? Eu vejo algumas pessoas que eu conheço aí, no meio artístico, que falam, nossa, essa pessoa é tão legal, tão bacana, mas só vê ele na frente da câmera. Agora, para quem tem a oportunidade de bater um papo contigo, tomando um café, sem câmera nenhuma, sabe que esse é o Calil, sabe que esse cara é descontraído, um cara que, se deixar, a gente bate um papo mais de horas ali. Pô, uma satisfação. Principalmente se for ali no Acre. Se pegar nas festas do Acre ali, aí nós vamos chegar nesse assunto. Faculdade, Calil, é o MC? O MC, fiz. Mas antes da faculdade, teve o querido Albino César, né? Albino César, ginásio, por favor.
ginásio e colegial. Como que foi no Albino? O Albino foi realmente um ponto alto da minha vida. Foi um ponto alto. Lá que nós formamos a nossa turma que nós temos até hoje. Caramba. Que pega um pouco do Acre Clube, mas pegou realmente mais do ginásio Albino César, tá? Então, no Albino eu vivi, joguei basquete, participei muito da área cultural, que sempre foi minha área, de teatro, toda essa parte eu participei, além, claro, era na época nós tínhamos no Albino César, você imagina um colégio estadual, nós tínhamos piscinas semiolímpicas, que agora até fiquei chateado, porque parece que é uma coisa incrível. Eles aterraram a piscina, porque não podia fazer manutenção. Eu tive com o Jandro, né, que era o diretor da parte da diretoria de ensino aqui da região. Então é triste. Mas tinha o teatro, tinha sala de desenho com pranchetas, era sala dupla, caramba, com 40 pranchetas assim. E você já desenhava já no ginásio já com régua paralela. Tinha laboratório de química, de física. Sabe? Era laboratório de biologia. Você sabe? Mexia com sapo, secava, né? Que fala sapo, assim, essas coisas todas. E tinha, sabe? A sala de cultura, tinha um piano, tinha uma bela biblioteca. Então era um colégio completo. Quadra de esportes, era um colégio completo. E os professores eram realmente maravilhosos. Era uma educação firme mesmo. Tanto é que, na época, era quem estava bem, quem estudava em colégio de Estado. Quem não passava no colégio de Estado ia estudar em colégio particular. Sim. Vamos ver como mudou-se, inverteu-se, né, a coisa aí na área que, infelizmente, na nossa área tão sofrida da educação aqui no Brasil. E a educação ela é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, até não como válvula de escape da família, mas os pais têm o prazer, né, de levar para a escola. Hoje, às vezes, até uma preocupação de saber como que é a segurança daquela escola, ainda mais na escola pública, né? A gente tem essas deficiências. Não, lá era bem rígido, inclusive. Tinha uns professores que a gente levantava quando o professor entrava, a gente respeitava, e tinha medo. Entendeu? Lembra de algum que marcou muito? O professor que marcou muito foi o professor Roma. Esse professor marcou muito a nossa adolescência e tal. Era um professor muito rígido, era um professor de história. Todo mundo tinha medo dele, era rígido pra caramba. E era difícil passar com ele. Se eu perguntar a pessoa da minha geração, todos conhecem o professor Roma. Inclusive, nós até depois continuamos trazendo eles em festas nossas, até fizemos uma festa para ele de 80 anos. Que isso? Aqui no antigo Chácara Souza. Sim, sim. Mas o professor, tinha outros, né? Que o Lamana também era um professor muito querido lá, e vários professores. Você citou que uma boa parte dessa galera que estudou nessa época se mantém até hoje, né? Tem esse círculo de amizade. Existem encontros, almoço, churrasco? Tudo. Porque a maioria ficou aqui na região. Uns 4 saíram da região aqui, um foi para Pinheiros, os outros foram morar em outros estados, mas nós temos um encontrão que até todo ano faz, uma semana após a Páscoa. A gente já marca assim, eu falei assim, não dá pra gente ficar que dia vai ser esse ano? Não. Já sabe. É uma semana depois da Páscoa. No final de semana depois da Páscoa, sim, né? Então nós fazemos esse encontro com os familiares, vai as esposas, vai os filhos, vai os netos agora também. Já. E faz um encontro em algum hotel aqui da região, ou fora também já fizemos, na praia, fizemos. O último agora foi na praia ali, de Costa do Sol, ali perto de Bertioga ali. Ali em Bertioga, quer dizer, né? Perto da Riviera ali. O que a gente leva da vida, né, Calil? Sim, você vê, nessa encontrão, tem 2 amigos que nós completamos 60 anos de amizade. Que isso? Eu falo 60 anos de convivência. Você pode conhecer o cara 60 anos, mas conheci no pré-primário, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, continuamos até hoje. Sim. E os outros do Albino, conhecemos em 1970, quando eu entrei na primeira série do ginásio. Então, está fazendo
55 anos. Isso é muito legal. É muito legal, muito porque aí tem a essência de cada um, né? Cada um seguiu sua carreira profissional, foi fazer outras coisas da vida, mas ao mesmo tempo tem essa constância de conviver, de repente até um bate-papo faz com que a gente volte aquele... Pensar, pô, como que era o Calil com 16, 17, 18 anos, né? Então... Que saudades, viu? Você não acredita, eu era magrinho pra caramba. Não, mas aí, eu não vou falar de magrinho, não, cara. Mas a gente vira tudo criança, né? Sim. Tanto é que nós temos um grupo, né? Agora com um grupo de WhatsApp, mas mesmo antes do WhatsApp, nós achávamos que nós éramos super-heróis. Então nós chamamos Os Imbecíveis. O grupo, o nome do grupo é esse? Os Imbecíveis. Então tudo tá com os imbecíveis. Sem capa, sem nada. Sem nada, não. É tudo assim. Tudo... Legal. Mas é muito bacana essa coisa. E a UMC, como que foi isso aí? Isso é da faculdade, né? Eu me sei a Universidade de Mogi das Cruzes. Sim. Na época não estava entre as tops, né, das faculdades, mas foi que eu consegui entrar. Tá? Então fiz a faculdade, fiz em 5 anos. Morei lá, em República, também, que é uma... Eu falo para todo jovem que é uma experiência que tem que ter. Uma boa experiência. Você aprende a cozinhar, lavar roupa, costurar, porque a gente não tinha dinheiro. A minha família era uma família, você vê, de origem pobre. Eu tinha aquele dinheirinho da semana, né? Então, tinha que... costurava a meia... botão você costurava, fazia tudo e também lavava a roupa, cozinhava. E aí você tem uma vida, e uma vida acadêmica. Você só, lá, como era próximo de São Paulo, muita gente ia e voltava. Eu via que ele não estava tendo uma vida acadêmica, porque era uma universidade, então eu tinha contato com pessoal de todas as áreas, medicina, arquitetura, enfermagem, até a minha esposa era de lá, né? Ela de lá não, ela estudava em Mogi, ela é de Pirassununga, mas estudava em Mogi, eu conheci ela lá, e ela é da área, ela se formou enfermeira lá em Mogi. Né? E aí conheceu, como foi esse... Na realidade, lá você tinha muita festa, né? E eu me lembro, conheci ela assim, eu estava no República, geralmente só tinha um banheiro, e a gente fazia uma fila nas festinhas, né? Eu estava na fila... Ela estava atrás, olhou, já saiu um beijo, aí começou, né, o negócio. Aí vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Aí, no último ano que eu fiz em 82, quando eu me formei, ela engravidou no finalzinho de 81. Ela engravidou, aí eu casei. Mesmo no último ano de engenharia, eu casei. Aí a vida mudou completamente, daquela maluquice que era bem... Você imagina, eu fazia serenata lá, gostava de fazer serenata. Calil romântico. Declamava, sabe aquelas coisas assim, né? Nem toda vez dava certo, viu? Mas eu na República fazia muita coisa assim, e depois mudou radicalmente, foi uma mudança realmente, um impacto, que aí vai trabalhar, estuda, trabalha, uma dureza. Eu já vim ver o combo, né? Claro. Ver a esposa e a filha. Já vê assim, ela nasceu, eu brigo com ela, falo assim, Lígia, você nasceu de 3 meses prematura, porque eu casei, depois de 3 meses ela nasceu. Você nasceu de 3 meses prematura, mas com 5,2 kg. Mas foi um momento realmente de muita dificuldade. A Miriam também, os pais eram também de origem pobre, e não tinha. Então nós começamos alugamos um apartamento, né, bem pequenininho, ali na Leôncia, aqueles de 3 andares, uma dificuldade. Não tinha, começou sem luz, sem energia. Nós tínhamos só uma cama e um berço. Uma cama de solteiro primeiro, que eu levei meu colchão e um berço. Caramba. Era isso. E aí começou a nossa vida, a nossa batalha aí. E aí me formei, consegui me formar, mesmo trabalhando. Aí, quando eu ia fazer prova,
eu tinha que mudar o horário e conseguia que os professores me ajudaram bastante nisso. Para não fazer, e para estudar à noite, eu estudava durante o dia todo, né? Para não estudar à noite, então o pessoal me ajudou, tanto os professores como onde eu fui trabalhar, que eu trabalhava, comecei como não tinha estágio na época, né? Na nossa, como você falou, eu estava numa crise do petróleo e não tinha trabalho para estagiário, nem para engenheiro, estagiário, nem imagina. Eu comecei como desenhista copista. Mas como eu desenhava mal, o pessoal me mudou para orçamentista. Então, quando eu orçamentista, fui bem. Aí números, aí a gente levou bem para frente. E aí começou, nesse trabalho, consegui me formar. Eu me formei com 5 anos, então em 82 eu me formei, sou da turma de 82, e em 83 aí continuei, eles me efetivaram, ficou uma coisa assim que eu não imaginava. Eu até escondia que eu tinha me formado, falei, quando falar que eu sou engenheiro, eles vão mandar embora. Vai. Deixa eu como orçamento, que eu ganhei minha graninha aqui, com dificuldade, era muita dificuldade realmente. A minha esposa começou a trabalhar também depois. No período noturno, ela fazia aquele, acho que é 12 por 35, 12,36. E foi assim que começamos a batalhar aí. Calil, antes da gente entrar nessa parte empresarial, como que foi receber a notícia da gravidez da sua esposa? Como foi aquela sensação? Foi bem complicado. Eu entrei, né, realmente um baque que me mexeu totalmente, eu mudei bem. Foi um baque, né? Porque eu ia me formar, estava no auge da vida de jovem, né? Sim. Sempre gostei de política, estava no meio da política estudantil e tudo mais, e festa, bagunça e tal, essas coisas todas. Só que eu nunca deixei de estudar, né? Perfeito. Eu me lembro que semanas de prova, quem tinha 2 semanas de prova, eu me fechava no meu quarto lá e estudava. Mas depois disso também era bem louco a coisa, bem divertido. Aí foi um baque, realmente, eu mudei, foi difícil. Eu passei momentos assim de até quase entrar, ou não sei, na época a gente não sabia nem o que era depressão. Que era depressão, síndrome do pânico, você acaba não sabendo o que era, só que você tinha essas sensações, e lutava contra, né? Porque você não tinha saída. Eu tinha que fazer como que era, cuidar, né? E é uma responsabilidade. Eu sei porque eu fui pai muito jovem, né? Fui pai aos 18. E aí você... É uma transição, né? E aí você vê... Foi a primeira filha, Lígia. Foi. Né? Mas que com certeza foi um ponto de partida... Essa sua convivência com a Miriam, essa dificuldade de trabalhar, estudar e de receber uma criança, né? Isso tudo faz com que o Calil ele se fortaleça também, né? Que tanto o Calil como a Miriam e em prol da Lígia. Sim. Né? Então todo esse amor, esse carinho, como você falou, eu levei o colchão que eu já tinha. Né? Porque nós tínhamos. Sim. Pois aí, fomos... O pai dela comprou alguns móveis, depois meu pai comprou outros, um padrinho de um fogão, começou a ser a história, mas tudo depois vem, foi montando. Muito legal, muito legal compartilhar isso. E as suas primeiras experiências, como você já bem disse, você tinha receio de falar que tinha se formado, mas qual que era o nome da primeira empresa que você trabalhou? Era Servicon Hindenburg. Agora a SH, ela existe ainda, uma empresa de escoramento metálico, formas. Foi o primeiro que eu tive lá, primeiro emprego, fiquei uns 3 anos e meio lá. Ali comecei, melhorou o salário, depois que eles me efetivaram, tinha um salário que era, já comecei a melhorar e cheguei até gerente lá, gerente de operações. Aí depois lá, guardo com carinho, né, primeiro claro, emprego. Totalmente. Aí foi muito, para mim, foi uma experiência, né? E consegui se efetivar. Aí depois se for na sequência, por favor. Aí eu fui convidado para trabalhar na Conesp.
por um amigo, fui indicado na Conesp pela Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo. Não existe mais, né? Agora quem faz essa parte de obras de educação é a FDE, a Fundação de Desenvolvimento da Educação. E eu fui ser assessor do diretor. Eu era um moleque ainda, né? O primeiro contato que eu tive com o poder público. Era uma companhia estatal. Foi uma dificuldade também para entender a burocracia. Um cara que veio da obra, né? Sim. Veio do barro, senta lá, putz, foi muito complicado. E eu tinha, o diretor era o Adroaldo Wolff, ele é um alemão baixinho. É pior do que alemão alto, né? Alemão baixinho é do caramba, viu? Ele dava aquela porrada na mesa, ele não aliviava nada, né? Até outro dia nós fomos almoçar com eles, alguns engenheiros que trabalhavam com ele, lá. E nós falamos para ele, eu falei, eu tenho que pagar a royalties, que eu faço a mesma coisa hoje. Hoje inverteu. Mas aí eu conheci, quase foram tentar me buscar lá de novo a Servicom, quase que eu volto, mas eu falei, não, estou em frente, vou em frente, não vou, passo atrás, não dá, não precisa, eu vou enfrentar. E enfrentei, fiquei 2 anos e meio lá, até sair o governo, né? E aí nós saímos todos, né? O diretor saiu, eu saí, eu não consegui ficar uma semana em casa, falei, vou dar uma descansada, não tiro férias, desde que comecei a trabalhar, não tirava férias, vendia as férias, né? Sempre vendendo férias, né? E aí ele me chamou para trabalhar na empresa dele, a Consultora IP. Eu falei, puta, ele me bateu 2 anos e meio, eu vou trabalhar com ele, vou, né? Ele me chamou, vamos lá. Aí trabalhei mais 3 anos na empresa dele. Com empresa de engenharia, construtora, fazia as obras públicas. Eu comecei a ter contato sempre com obra pública, né? Com os dirigentes, com tudo mais. E nessa empresa também. Dentro disso, logo após essa empresa, essa também foi um bom aprendizado, uma empresa pequena, não era grande a empresa dele. Ele veio de uma empresa grande, mas a empresa que ele tinha, a IP estava começando. E isso deu uma expertise para mim de fazer quase tudo dentro da empresa, não era só tocava obra, fazia orçamento, fazia proposta, então... Pelo fato da empresa ser pequena. Então isso me deu realmente uma boa experiência. Mas aí eu fui convidado realmente com uma remuneração melhor, eu já estava cansado dali também, eu queria para uma empresa chamada Convic, já era uma empresa maior. Eu fui como gerente para lá, né? Então, lá foi também, não fiquei muito tempo, eu fiquei mais ou menos, acho que 1 ano e meio, 2 anos praticamente, mas eu consegui pegar, eu me lembro que eu tinha o maior volume de obras da empresa, ficava sob minha gerência. Mas aí veio um amigo meu de faculdade e me convidou para ser sócio dele. Ele falou, eu tenho um caminho para concorrência de obras, eu sei que você sabe fazer obra pública, nunca tive experiência e tal. Eu falei, pensa, você faz o quê? Vou. Aí fui para a primeira empresa, aí sim, fui. Qual era o nome desse? Esse amigo era o Silvio, a empresa se chamava TMC, Engenharia, pegava muitas obras na saúde. A gente fiz reforma de hospitais, essa parte toda, construção de UBS, lá para a saúde do Estado. Sim. Tá? E ficamos mais ou menos uns 3 anos com a empresa, mas aí não deu certo, teve uns problemas de relacionamento, uma série de coisas. Sim. Aí eu resolvi sair, porque como ele tinha me convidado, a empresa já era dele, eu resolvi sair. Mas saí bem ruinzinho, viu? Saí, como falo assim, acho que uma mão atrás, outra na frente, as 2 atrás, sem grana nenhuma. Sim. Mas aí voltou a trabalhar para empresa de terceiros, para outras empresas, ou como que foi nessa sequência? Não, Aí eu tenho o meu grande amigo aí, meu melhor amigo, que desde 1970, que nós conhecemos no primeira série, o Nelson Lopes, que também foi presidente do Acre e tudo mais. Grande Nelson Lopes. Ele já tinha se formado em advocacia, né? Estava praticando, claro, ele se formou até antes que eu. E o escritório era no fundo da casa dele, uma edícula, lá na Rua Capricho, lá na Vila Gustavo.
Vila Gustavo, Zona Norte, hein? Vila gente? Gustavo, Ó, Vila Gustavo. sempre Zona Norte. Sempre, a outra não, essa empresa que eu trabalhei era em Moema. Mas aí quando apareceu, aí eu não saí daqui, viu? Aí fui então quando eu falo assim, aí nós formamos a Lopes Calil. Nós tínhamos até feito isso antes no papel, que a gente sempre teve sonhos de ser sócio, essas coisas todas, mas nunca teve oportunidade. Então, isso já era em 93, aí ele me chamou e falou, vem que vamos fazer, né? Você tá aí? Eu falei, vou tentar, né? Aí começou no fundo lá do quintal. Era eu, era a secretária dele, que me ajudava também, e começou assim a Lopes Calil. A Lopes Calil começou no fundo de um quintal. É a empresa, não, é literalmente empresa fundo de quintal. E você vê a realidade das grandes empresas, você pode falar de Coca-Cola, entre outras, é sempre essa muita luta, né? História de luta, de construção, enfim. E aí comecei, aí eu fui nessa empresa que eu trabalhei e eles tinham muita obra e eles começaram a me subempreitar. Comecei a pegar a obra deles e fazer. Então comecei como realmente subempreiteiro deles, pegava a obra não parte, mas pegava a obra toda, dava um percentual que ficava para eles e o resto eu tocava, eu fazia tudo. Sim. Eu que comprava, eu que pagava e tudo mais, no final eu ficava com uma parte e eles ficaram com a outra parte. Era muito legal, pessoal muito bom, meus amigos de sempre, até hoje. E aí começou, aí comecei. Aí o Nelson, ele passou no concurso de procurador de Estado. Aí ficou conflito de interesses, fazendo obra de Estado. Aí não dava para ele ficar. Ele falou, pô, não dá, não posso. E também, ele não ganhava nada, nem eu tirava meu prolabore, ele não ganhava, dava, era ali aquele começo de empresa, pô, empresa, eu comprei pra você imaginar, tem uma Saveiro amarelinha, não sei se vocês se lembram dessa Saveiro que saiu. Era isso, então você não tinha, era para você viver realmente uma luta diária. Aí ele teve que sair, a carreira dele e eu coloquei minha esposa como aquela que para ser sócia, né? Que é uma 1%, sei lá, 90%, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Lopes Calil, devia tirar o Lopes, né? Normalmente se tira. Mas naquela época, aquela dureza, eu tinha feito envelope, nota fiscal, cartão de visita. Eu não tinha dinheiro para fazer isso aí de novo. Eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer isso agora. Ele falou, tá, pode deixar. E foi ficando. Aí, claro, depois começa a ter mais um volume de obras, começa a estruturar, sai do fundo de quintal, aí eu vim para cá, para José de Albuquerque Medeiros, aqui pertinho, em frente ao posto de gasolina ali, que era do Paulinho, e aí já começou a evoluir, comecei a me estruturar, você tem que ter tem que ter equilíbrio fiscal, tem que ter uma série de coisas para você poder participar de certidões, para você poder participar diretamente de uma concorrência pública. Sim. Aí eu consegui, depois de uns 3 anos, assim, comecei já a conseguir algumas obras pequenas, né? Pequenas mesmo, de reforma de escolas. Já era FDE na época, já tinha mudado da Conesp para FDE, porque eu mantive uma relação de amizade, então era lá, eu conseguia pegar a obra na concorrência e tinha o pessoal que, inclusive, fiscalizava, que me conhecia, né? E conhecia e facilita realmente a condução das coisas. Então, pegava a obrinha era uma dispensa de licitação, que a gente fala, que na época era 15 mil reais cada obrinha. Era um serviço que você tinha que fazer no mês, aí eu corria, eu fazia tudo, né? E aí foi indo, aí vai pegando atestado, e começou a evoluir. Atestado de capacidade, né? Aí vai evoluindo. E hoje, Calil, foi muito legal, fiz muitas coisas aí para essa... Até acho que eu construí... Agora parei, faz algum tempo que eu não tenho construído lá para o estado, mas eu acho que foi o que mais construí escolas assim nesses últimos 25 anos aí para o estado. Que isso, hein? E construir escola, ou seja, educação. Educação. Entende? Não, essa parte eu gosto muito, a gente faz. E agora eu construo até mais para a prefeitura também de São Paulo, nos últimos anos, eu também acho que foi um dos que construiu bastante escolas,
escola EMEI, SEI, né, que é creche. Sim, as creches. Bastante creche, bastante EMF também, que é construir também. Então eu tenho muito, nessa parte de educação, tenho construído bastante. Pô, que legal. Muito legal saber. Provavelmente a gente já passou em frente de várias, ou familiares nossos aí, já estudou em algumas que foi construído pela Lopes Calil. E saber que a empresa tem muito tem empresa que não tem muito da pessoa, né, do proprietário, porque tem gestores, mas dá para ver que mesmo hoje tem a essência do Calil, daquele Calil que estava estudando, das dificuldades. Claro, cada um toma um caminho empresarial. E eu não quero ser melhor, pior, nada disso. É um caminho que você toma. Desde o começo eu tomei um caminho que eu tenho que fazer alguma coisa de qualidade. Eu acho que porque você começa a se destacar assim, tudo bem que é concorrência e tudo mais, mas quando você começa a entregar bons produtos, quando a fiscalização pega uma obra, ele já vê com outros olhos. Sim. Já sabe que você vai concluir. Então, há uma certa proatividade, tá? O pessoal quer caminhar do mesmo lado, não vê que você está querendo fazer burlar alguma coisa. Então, comecei assim, investi muito em gestão de qualidade. Logo no começo dos anos 2000, já comecei a ter certificação de ISO e tudo mais. Isso foi ajudando bastante. Aí a empresa cresceu. Num ponto eu até tive que, num certo momento, trazer um sócio. Um rapaz novo, bom engenheiro, tal. Ele veio para ser sócio em 2004. Sim. E ajudou também bastante. Me liberou, inclusive, para ficar mais na área comercial, que eu percebi que eu tinha uma era forte também nessa área comercial. Aí fui pegar a obra, e fui, concorrência, vai. Aí começou a cresceu relativamente bastante, né? Até que em 2009 eu resolvi ir para a área privada, que foi o primeiro prédio, foi o K1 que nós fizemos, que foi aqui na nossa região. Eu falei, já comecei lá. Começou mal. Tá bom. Aí, mas você não faz certo, Ató. Aí fui fazer, nesse mesmo período, fui fazer um condomínio fechado na cidade da minha esposa, que a tia dela tinha um terreno, queria vender, ninguém comprou. Falei, tá, vou fazer. E fiz um condomínio fechado de sobrados. Eu achava que lá ninguém queria prédio, queria só. Visão. Foi um caos. Foi um prejuízo. Sério? Sério. Eu tô falando porque o último sobrado foi vendido agora. Você imagina? Entendeu? Fiz um negócio bonito, com piscina. Puta, Marília Santana, que era uma arquiteta de São Paulo, fez um puta projeto legal. Percebi, se eu fizesse um prédio, eu ia ganhar dinheiro. Fiz sobrado, tomei na cabeça. Aí depois a minha imobiliária de lá ainda, ela me tomou dinheiro, vendeu por um preço e me passou outro. E entrei com processo, mas não ganhei nada. Deu tudo errado. Falei, quando vendeu esse último, semana passada, eu falei, graças a Deus. Não vou construir mais nessa cidade. Não. Lá não construo, nem condomínio fechado, não faço mais não. E quais são as áreas de atuação hoje da Lopes Calil? Bom, na área pública ela continua na construção de escola, construções de parte de UBS, parte hospitalar, nós construímos mini hospital, pronto-socorro infantil, muita coisa assim na área, e muita UBS também. Sim. Nessa área de saúde. Estamos agora reformando o Hospital Hungria aqui em Pirituba, Pirituba ali, e essa é uma área que a gente faz. E também na área cultural, nós construímos a Praça das Artes de Barueri, que é uma obra de 22.500 metros quadrados, é um teatro para 900 pessoas, e foi o último projeto do Ryotaki, que ele fez. Infelizmente, ele nem chegou à inauguração, ele faleceu um pouco antes da inauguração. Que a assinatura dele era... Não, é fantástico. E muitos falam das principais que o Calil fez, da Lopes Calil fez, a de Barueri, a questão visual assim, estrutural também. Ele fica na Castelo Branco também, então visual realmente é fantástico agora. A gente tem carinho por todas as obras, né? Sim. Tem aquelas que a gente fala mais. Eu gosto muito do restauro também, fazemos restauro. Restauro é uma coisa também bem artesanal, sabe? Você tem que gostar.
Sim. que é complicado. E fizemos o restauro do primeiro arranha-céu de São Paulo, que é o edifício Sampaio Moreira. Não é o Martinelli, que o pessoal fala. Esse até fica na Líbero do Badaró, fica ali pertinho, mas tem na história, ele é considerado o primeiro arranha-céu de São Paulo. Nós fizemos o restauro dele, de 1924, nós fizemos em 2014. De 2014 a 2016, 2017, que nós fizemos o restauro. É um edifício de 12 andares. É muito legal. Então a gente gosta de restauro. Fizemos aqui em Santana, até foi premiado, o restauro da escola Padre Antônio Vieira. Ali em frente de Santana. Vieira, ali em Santana. Nós fizemos esse restauro também. Esse foi em 2012 que nós fizemos. 100 anos, escola de 1912. Nossa, Quando fez 100 anos, nós fizemos um restauro lá e foi até premiado pela FDE e tudo mais. Que legal, que legal. E o Anhangabaú? Esse daí... O Anhangabaú, primeiro, o projeto não é nosso. Nós construímos, nós participamos e construímos. Então, teve muitas críticas do projeto e tudo mais, mas isso que eu sempre coloco, que não tem. Mas mesmo depois que você começa a fazer, você começa a entender o projeto, foi muito bom. A ideia foi muito boa, sabe? Para não ser mais uma área de passagem, ser uma área de permanência o Anhangabaú. É por isso que foi feito aquele projeto todo, tudo mais. O pessoal falava que estavam tirando as árvores. Não, tinha 420 árvores. Nós tivemos que remanejar, tirar mais ou menos do centro, que eles queriam um centro livre, né? Sim. Que é onde tem os chafarizes e tudo mais. E para a lateral, nós plantamos 550. Entendeu? Então, falta conhecimento para as pessoas falarem e criticar. Você não consegue plantar uma árvore, você vai ter que plantar uma árvore menor. Então, no começo, ela vai começar, depois de 3, 4 anos e tudo mais. Hoje você já começa a ver como é que estão as árvores. Mas foi difícil, foi um projeto que paralisou muito, falta de recurso. Depois tivemos uma pandemia, foi muito complicado você trabalhar. E nós éramos... o segmento era essencial, então nós continuamos com as obras, não paramos. A pandemia para nós não teve na parte profissional. Sim. Teve, claro, porque nós tivemos grandes dificuldades, afastar os colaboradores que têm os problemas e tudo mais, de saúde, monitorar. Nós criamos uma central de monitoramento administrativa que ficou até hoje agora, né? É um WhatsApp aí que só era administrativo, eu não conhecia na época. Então você não troca entre todas as pessoas, é só com uma central. Então você dispara e volta. Então no RH nós criamos essa central dentro do Recursos Humanos, muito que você todo dia, quem tivesse algum problema ligava, a gente já instruía. Aí eu fiz um convênio com o hospital do sindicato, aí ia para lá. Então fizemos toda, inclusive em Anhangabaú, a Band News foi fazer uma reportagem. Nós colocamos aquelas entradas que soltava álcool, sei lá o quê, e tinham todo um controle diário de todos os colaboradores. E não tivemos realmente muitos casos. Não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito. Olha isso, glória a Deus. E uma coisa, um dado que é importante que a gente falar, é estranho, né? Eu participo, depois eu falar que eu presido a associação, né, que é a PEOP, e tem ligação com a CEBIC, que é a nossa maior instituição, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E saiu, depois da pandemia, a construção civil não parou. E ela teve 1/3 da média dos casos que tiveram no Brasil, sem parar. Sem ter, ficar em casa. 1/3. A gente não sabe se não tem uma pesquisa, saber por que a maioria dos nossos operários, nossos colaboradores, vão de coletivo. Transporte público. Transporte público. Tudo bem, vários fizeram que nem eu fazia, entrava 6h30, 7, 7h30, 8 horas. Almoçava também em hora diferente e... Sim. Então, dividia-se muito. Contrafluxo. Mas mesmo assim teve 1/3. E nós tivemos, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito e tivemos poucos casos. Nós tivemos mais casos, Lopes Calil, mais casos do escritório do que na obra. É uma coisa que tem que ser. Não vamos pesquisar, porque é na minha área de pesquisa. Não sei porque. Pode ser o cimento, pode ser o que for, não sei o que é.
Não é uma contar, não é um raciocínio lógico ali para se pontuar. Foi uma obra mais, voltando à obra, foi uma das obras mais fiscalizadas, né? Porque o pessoal ficava em cima do lado do viaduto? Do viaduto do Chá e do Santa Efigênia, ficava filmando. Então eu não precisava nem saber ir na obra para saber o que estava acontecendo. Só entrar nas redes sociais você sabia o que estava acontecendo. E lá, impressionante. Ninguém sabe que a obra é mais subterrânea do que... Ela tem mais obra subterrânea do que obra na superfície. Ela tem uma canalização para manutenção das redes que foram transportadas todos para baixo de tudo que estava passando lá, porque passava 24 telecões, que são redes de... Sim. Claro, essas coisas todas. Tudo rasgava assim, né? O Engabaú. Para tudo que era lado. Então se criou essas redes que são 2 metros de largura por 2,5 de altura. Nós fizemos 1.600 metros, imagina, de todas essas redes. Colocaram todos os cabos lá, saindo, tem visita, é pressurizado. Então é uma coisa que nós fizemos que fica enterrado e ninguém sabe. Foi uma obra grande. Como tem aqueles 890 pontos de chafariz, que não sei se o pessoal está ligando ou não, que não somos nós, a concessionária é outra, nós só fizemos a obra e entregamos a obra. Que tem, faz jatos a 4 metros de altura, com 520 tonalidades de cores. E movimentos, uns 22 movimentos. Eu me lembro que eu pedia para fazer o Ola. O pessoal não sei se estão fazendo aí, fazer o Ola. Então foi muito legal. Eu acho que eles não estão usando o que era para usar. Tem 13 quiosques que era para ter lanchonete, uma revistaria, para o pessoal permanecer no Engabaú. E fizemos também, né, em Engabaú uma pista de skate de rua, junto com a Associação dos Skatistas de Rua do Centro. Eles andavam, né, em Engabaú, em cima dos bancos. Sim, eu lembro. Os bancos de granito. São pedras de granitos grandes. Sim. E eles fizeram um protesto, o projeto original não era aquele. Eles fizeram para colocar essas pedras na pista. Então, feito um projeto em conjunto com eles, nós retiramos as pedras, não foi demolida, retiramos, conseguimos aproveitar 85% e fizemos a pista com essas mesmas pedras. Uma dificuldade, porque tem que encaixar uma, outra. E está lá a pista, lá estão andando. As pedras, você imagina essas pedras de granito, elas tinham até nome. Caramba! Elas tinham até nome, eles davam nome. Então, foi uma dificuldade, mas depois foi legal a convivência com o pessoal. Aí depois foi bacana que eles gostaram. E o legal é essa sensibilidade, porque tem a questão de repente, esses nomes pode não, com certeza, representam muitas coisas para eles, né? Sim. Então, eles deram esses nomes, enfim, tem a questão da representatividade. Então, essa sensibilidade da Lopes Calil também, e na construção. Eu me hospedei em um hotel ali recentemente, que é naquele Mirante do Vale, que agora virou misto, né? O prédio lá. E aí tem um amigo meu que tem alguns quartos lá que fazem locação. E aí eu passei lá uma noite, e aí eu vi, o visual é maravilhoso. É maravilhoso. De cima, assim, você olhando, eu lembro do antes e o depois, né? Uhum. Eu lembro do antes, que ali era uma poluição visual absurda. Então hoje você olha, questão da iluminação, que afasta, que melhora muito a questão da segurança. Esse problema, ele é histórico, né? De segurança, ou falta dela. Mas com a obra e com a questão da iluminação e o chafariz, eu lembro que antigamente tinha, não era chafariz, era um chafariz, água toda suja, e os moradores em situação de rua entrando. Não. Era... O pessoal falou que ela estava na época da dengue, né? Sim. E fala, pô, essa água vai... Não, gente. Essa água, primeiro, ela sai e é coletada. Ela volta para... Nós temos lá 7 cisternas, 7 caixas d'água, né, reservatórios.
que acumula a água, ela vai para esse reservatório, ela volta, tem que passar tudo por um filtro, ela volta filtrada. Entendeu? Então, eu falei, pessoal, não tem perigo, gente, tem todo um sistema. Ninguém vai fazer um negócio para pegar água e jogar, não. Tem água, volta pelas bombas filtrada, tem acho que 60 bombas, é uma coisa bem... Sabe o que eu acho legal, Calil? Porque assim, a gente está batendo um papo aqui, é uma questão de utilidade pública, porque a gente pega, até agradecer o Raí que tem feito excelentes cortes, muitas pessoas não têm essa informação. Né? Tem a questão do visual. Olha lá, investiu quanto? Se eu não ando de skate, de repente eu vou criticar. Porque eu não ando de skate, eu vou criticar. É igual quando constrói campo de futebol. Mas eu não jogo futebol. Tá, mas isso traz uma questão também que o esporte está relacionado com segurança, com saúde, com educação, enfim, toda essa questão, principalmente com a saúde. E aí a gente olha para uma obra daquela e aí é mais fácil criticar, né? Sempre mais fácil criticar, né, Calil? Agora trazendo para nossa região aqui, você falou, como que foi a aquisição, como foi o início do K1? Que aí para nós é um marco, né? Antigamente eu tomava transporte público ali na Cruzeiro, ali do lado, sentido do bairro, e ficava olhando o relógio, falava, pô, cara, paisagem incrível, porque você vê de longe, você tá do outro lado da cidade e você consegue ver. E hoje, depois que eu conheci o Fábio, eu conheci você, aí eu fui no restaurante, tive que levar minha esposa, porque ela falou, pô, se você vai naquele restaurante, não vai me levar? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase, né? De aquisição, construção, do restaurante, que para nós é algo maravilhoso. Nem vou te parabenizar, vou te agradecer. Foi assim, nós fizemos com o Marco Peloso, ele que foi sócio da EBI, né? E aí ele montou a Peloso, foi o primeiro empreendimento dele também, como Peloso Empreendimentos. E ele veio para mim e falou, olha, meus sócios que eu tenho, né, não querem que eu... É um risco muito grande. E tinha as grandes também, acho que era a Iven, olhando também. Eram vários sobrados lá. Acho que nós compramos 10 sobrados e 2 no fundo para poder fazer. E como é que vai fazer? Ele conseguiu o do meio, sobrado do meio. Você estava invadido lá, tinha sobrados abandonados, que não tinha ninguém, vazios, e tinha invadido, e tinha 2 ou 3 que estavam ocupados, que era um dentista e o outro que era o ortopedista, não vou lembrar o nome, doutor Geraldo, que foi o último a vender. Mais resistente. Mais resistente. Ele era ortopedista, mas como negociante, acho que era até melhor. Ele levou a melhor parte foi ele. Mas ele foi duro. Mas nós fomos lá, ele falou, conseguiu o proprietário do meio, do sobrado do meio. Pô, quanto é que ele quer? Na época, sei lá, não me lembro o valor, 150, 900 mil, isso em 2008, 2009. Só que ele quer à vista. Aí fomos lá, falei, Marquinhos, é na alegria e na tristeza. Se não der, meu amigo, nós fazemos outra coisa. Quem quiser comprar, vai ter que passar por nós agora. Compramos bem. O central, E fomos lá e compramos. Aí começamos a comprar do lado. Aí conseguimos comprar todos ali, demorou 1 ano e meio praticamente, quase 2 anos, para a gente comprar toda a área. Chegamos, o Geraldo estava aqui, nós tínhamos um prédio que era da Fisk. Depois, falou, vamos comprar? Se ele não vender, fazer o quê? Aluga, mas vamos arriscar e vamos pegar, porque a área aumentava, e aí você conseguia fazer um prédio, uma área construída, né? Aí compramos, aí conseguimos comprar todas as áreas, Aí tem a velha história, que nós até encontrei o secretário de obras, nós fizemos você falou do lado, só fizemos uma festa beneficente para uma creche, que é até um grande amigo meu, o Zé, que também tem uma construtora, e ele é daqui da região, e ele fazia os jantares lá na Esperança, fazia em outros restaurantes, resolveu fazer no rooftop. Aí veio o secretário, que hoje está no governo, ele é secretário adjunto da Casa Civil, ele era secretário de obras na época, bem nessa época. Aí, ali, ia passar um túnel. E ele fez uma apresentação de estudo de engenharia, o Marco do meu lado, Peloso do meu lado. Falei, vamos lá ver.
Ele não estava acreditando quando eu soube da notícia. Eu já tinha comprado tudo, já tinha projeto, já tinha tudo. Ele foi parar no hospital. O cara, ele chegou lá em cima, olha aqui, mostrando, né? Marcos Penido chama, um cara muito legal, muito competente. Falou, olha aqui, você vem que é Cruzeiro do Sul, tem esse morro aqui, pede um túnel. O Marco quase cai do meu lado, né? Falei, pô, agora ferrou tudo, como não dava? Aí fomos conversando, aí conversando, o pessoal tem uma relação boa, eu fazia obras lá, e nós conseguimos mostrar que ali poderia ser, não precisaria de um túnel. Você tinha a condição de desviar, você ia economizar milhões e milhões de fazer o túnel por um semáforo, que você tinha um semáforo na Nova Vigília. Eles reestudaram o projeto e conseguiu, só que precisava uma parte do nosso terreno. Você vê que o nosso prédio é chanfrado assim. É. Aí foi outra novela para conseguir doar, porque eles queriam pegar 3 lotes. Falei, não precisa 3 lotes, você precisa só desse triângulozinho. Você vai me tirar 3 lotes? Para quê? Você vai ficar aí, vai virar um lugar que o quê? Você vai fazer praça? Não vai, entender? Já tem praça aqui, que você vai fazer? Nada. Vai ficar um terreno baldio. Então, para convencer, foi difícil. Para doar, nós demoramos 1 ano e meio para doar. Caramba. Para doar aquela parte. Não queríamos nada. Porque quando você faz a desapropria, né? De utilidade pública, você recebe o valor do terreno. Não. Aí fizemos, conseguimos, depois... Então, você vê que para começar demorou bastante, viu? Para fazer o K1. Demorou bastante. E por que K1 o nome, o relógio? Como que foi para construir o relógio? A ideia do relógio veio realmente do arquiteto, do Alexandre Mileu, que foi o que fez o projeto, tá? Então ele falou, eu adorei, né? Falei, puta, bacana, né? Aí fizemos toda uma estrutura pro relógio. O relógio tem 6 alturas, 6 lá. Puta estrutura atrás. Aí chegaram com a máquina desse tamanho assim. Uma máquina pequena. Fizemos até um depósito depois atrás. Que loucura. Já que era uma máquina enorme, né? Maluquice, né? Aí o restaurante eu já tinha tido a ideia antes, já eu queria fazer o restaurante. Aí foi ideia sua mesmo. Sim. Vou fazer o restaurante no último andar e giratório. O cara falou, você vai fazer? Pô, o amigo vai falar assim, eu vou fazer, pô. Aí começou, também foi começa com o valor, triplicou o valor. Aí eu entendi porque o pessoal não faz giratório. Além de ser caro, você tem que ter uma precisão de projeto e de construção muito grande, porque ele não pode parar. Eu trouxe um dos melhores projetistas dessa área de maquinária, faz até serviços para submarino e tudo mais. Ele é um puta cara bom para essas coisas difíceis, porque nós fizemos uma coisa aqui, não existe, não dá para você importar, tudo novo. E conseguimos uma metalúrgica, uma que só que conseguimos, que foi muito legal também, a pessoa que topou fazer. Que é tudo um projeto. O projeto era enorme, você imagina quantas folhas, tem mais de 20 folhas de projeto para você fazer. É um mecanismo, é um sistema de relógio, um sistema de cordas ali. Chapas de aço, fitas de aço. Tem ali 8 toneladas de aço ali. Nossa. E eu falei assim, uma coisa só, não pode parar. Porque você vai jantar lá, vai almoçar, chega lá, tá parado. Você fala, pô, é giratório. É verdade. Entendeu? Eu falei, deixa só no lugarzinho, às vezes eu posso até empurrar, mas não... Dá um tranco então, ali. realmente, foi um projeto difícil, ele é em balanço, né? Ele fica para fora, uma parte dele, do prédio. Então, foi uma ideia que acabou vingando. E graças a Deus, aí a gente não tem tido pequeníssimas paralisações pontuais. Estamos há 5 anos aí e realmente... Só foi quando caiu, acho que um brinco ali, que ele para automaticamente, você tem uma questão de segurança. Mas resolveram pegar, voltou a funcionar e a gente tá aí há todos anos. E a visão de lá, Calhão, é algo que eu tenho certeza que você recebe alguns feedbacks assim que... Nossa, nós ganhamos a Jovem Pan como o restaurante com a melhor vista de São Paulo. Foi um prêmio que nós ganhamos da Jovem Pan e também agora do Michelin, que nós tivemos uma indicação do Michelin. Então... Eu não posso falar palavrão, mas eu vou falar assim... Posso? Não posso? Chupa Terraça Itália. E foi E eu sempre quis um restaurante ali que trouxesse uma gastronomia boa para a Zona Norte.
E eu sempre quis o Ricardinho Trevisani. O Ricardo Trevisani, que é do Restaurantino, foi do Fasano, Maremonte, uma série de... Um cara com uma experiência, larga experiência, um restauranteiro reconhecido, né? Top 10 aí, sei lá. E fui ter um amigo em comum. Eu conhecia ele porque ele era da Riviera, né? De São Lourenço ali, tinha um Maremonte, então eu conhecia. Mas ele não me conhecia. Sim. Aí eu fui no Restaurantino falar com ele, né? Olha, eu queria que você fosse ver tal, esse restaurante assim, em Santana, tal. Ele fez uma pergunta assim: Santana é mais perto ou mais longe que Guarulhos? Ô, louco. Aí eu pensei num palavrão que eu não vou falar aqui agora. Eu vou só falar, ferrou. Aí ele veio para conhecer, né? Eu falei, você vem pela Brasleme, né? Sim. Melhor. Veio pela Brasleme e tal. Pô, ele ficou maravilhado. Já para encantar com a entrada da Brasleme. E eu só queria realmente alugar, porque o andar é meu do Marco. Aquele andar. Então nós queríamos só alugar. Não queria ter nada de restaurante. Só receber aluguel. Nunca imaginei ser sócio de restaurante. Sim. Aí começou a saga. Ele trouxe o outro sócio, que era o falecido João Paulo Diniz, que era sócio do Restaurantino. Veio também, gostou pra caramba. Só que eles não entram com uma porcentagem alta, eles entram com 20%. Como ele tem outros restaurantes, é 20%. O Ricardinho, o João Paulo também, por ter a forneria, tem outras coisas. Imagina o que ele tem de negócio. Sim, verdade. É mais até não era um hobby, porque ele sempre trata as coisas com seriedade. Era 20% também. Ele falou, eu consigo os investidores aqui. Eu falei, tá bom, o aluguel é tanto, tá bom. A gente faz uma parte, nós que fizemos como proprietários para deixar, e a outra parte eles que montam o restaurante. Passou um mês, eu liguei para ele, como é que tá? Não, já tem mais o que vai executar os equipamentos de cozinha, vai dar mais ou menos 10%, ele falou que fica com os 10%. Pô, falou, tá, passa mais um mês, 2 meses. Falou, e aí? Ele falou, vem falar comigo aqui. Ele falou, e aí? Ele falou, não tem jeito, eu quero declinar. O pessoal aqui acha daqui da região dos Jardins, que eu tenho as coisas todas aqui, acho que eu sou louco de fazer em Santana. Santana, Zona Norte, se fazer um restaurante classe A, não sei o quê. Não, você tá louco. Eu falei assim, ô Ricardo, eu tenho um sonho, sabe que é sonho, né? E a minha região, eu nasci ali. Aí, falei, quanto é que fica essa parte? Ele falou assim, olha, fica tanto. Falei, e você acha que vai dar certo? Porque o meu problema não é dar essa parte. Claro que eu vou ainda estudar para ver se eu tenho esse recurso. Mas meu medo é começar a dar prejuízo todo mês, eu tenho que botar ele, eu não sei quanto eu vou colocar. Não, vai dar certo. Eu voltei depois de 2 dias e falei, eu fico com 50%. Só que eu não sei fazer nada de restaurante, hein? Não me põe na cozinha que fecha no dia seguinte. Só cozinhava na época da UFC lá. Aí fomos e fizemos fizemos o Laçu, começou a funcionar em 15 de novembro de 2019. Não cabia gente lá dentro. Era uma fila. 2 meses para... Eu falei, nossa, isso aqui vai ser... Que bacana. Deu certo. Aí fechamos no dia 20 de março de 2020. Pandemia. Aí você sabe aquele prejuízo que eu falei mensal, que eu não queria? Aí começou, ficou quase 2 anos pondo lá Mas não tinha como nem prever, né? Não tinha como nem prever. Nem o Ricardinho, não nem tinha. você. E depois, a partir do término que começou a funcionar, aí praticamente demorou mais uns 2, 3 meses, voltou realmente a ter ficar realmente estável, bem. E até hoje está aí. Com uma referência aí, né? O sistema de atendimento de marcação e para marcar lá, para reservar, é muito bom. Porque a pessoa tem que reservar mesmo. Porque os horários do almoço, principalmente o jantar ali, noites que vocês fazem lá, eu falo, para procurar Dia dos Namorados, Dia das Mães. Aí, aconselho a vocês. Um pouquinho antes, viu? Vai um pouquinho antes para reservar aí que é bem legal. E teve até não estava nem no que a gente tinha batido um papo, mas foi no Laçu, não foi? Que se reuniu vários chefes? Foi no Laçu, né? Foi. Até os amigos aqui participaram. Foi quando teve a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós fizemos com os chefes, 6 chefes de cozinha,
o Rodrigo do Mocotó, Rodrigo que é Mocotó. muito bacana. O Diego, Cara, Diego estava. tava o Diego. Grande Diego, nosso Masterchef. Masterchef, esteve aqui conosco. Grande cara, eu sou muito amigo. Agora dele também sou muito amigo. Minha filha é muito amiga dele. E o João, aqui do Sargento Garcia, de todos esses restaurantes também. O pai dele também é nosso amigo. E foi mais 4, eu não estou lembrado. Sim, foi o Henrique, claro, não posso falar que é o nosso chefe, né? O Henrique. E fizeram lá, nós arrecadamos ali R$180 mil. Olha isso. E foram os convites, o pessoal pagou. Fizeram num prato, os pratos maravilhosos ali, cada um fez o seu. E é legal ver eles na cozinha, um cooperando com o outro. Um ficava de ajudante quando o outro fazia, outro. Então foi uma interação entre eles, muito bacana. E eu não vou lembrar, infelizmente, uma empresa de crédito aí dobrou. Então nós conseguimos naquela noite 360 mil, enviamos lá para Rio Grande do Sul. Ficamos muito satisfeitos, é muito gostoso isso. Muito gostoso. Grandes pessoas, grandes seres humanos para pensar nisso. Vocês como administradores ali, como proprietários, os chefes também, né, de se engajar por isso, porque às vezes um ou outro poderia ter a questão de vaidade. Não vou. Eu vou servir o outro chefe. E também os empresários amigos, nossos amigos daqui da nossa região são muito solidários. Abraçaram isso rapidamente, entendeu? Então foi muito, muito bacana. Muito bacana. Legal. E Calil, fala pra gente, hobby, o que você tem de hobby hoje? Fala pra gente. O Calil só trabalha. Não, olha, eu vou falar uma coisa, já tive mais... hoje eu tô com um pouco, o meu hobby hoje... escrevo um pouco, algumas. Não chega a ser, eu não falo que é poema, não é nada. Você não tem valor assim. Que tem. Não, eu faço, é meu hobby hoje, mas é realmente esse, de escrever. Escrevo algumas coisinhas também para teatro, essas coisas, tá, que eu gosto muito. Mas é mais essa parte aí. Tô voltando agora, minha academia, para voltar ao beach tênis, que é o que dá, porque futebol não tá dando mais. A gente tem uns rachões, até hoje tem uns rachões lá no clube, domingo de manhã. Eu rachei muito ali. Muito. Parei, acho que faz algum tempo já que eu dei uma parada. Mas tem. Se eu chegar lá, eu até sou juvenil, porque tem pessoas lá de 80 anos jogando bola, no meio com associados de 40. Quer dizer, é muito divertido domingo de manhã lá no Acre Clube, que foi o seu rachão. É tradicional de muitos e muitos e muitos anos. Então o futebol não está dando mais, né? Eu joguei boliche também no clube. O Acre foi um grande clube de boliche nos anos 60, 70 até 80. Hoje ainda temos um que não joga mais pelo Acre, o Acre não tem mais pista, mas o Celso é campeão brasileiro, então até hoje. E eu fui campeão paulista pelo Acre também, jogando pelo Acre. Você vê que o Acre disputava. Campeão paulista? Campeão paulista de boliche. E pelo Acre Clube, que o Acre disputava. O Acre, não, é isso que nós falamos, né, até na entrada aí. O Acre, ele disputava futebol de salão, campeonato paulista principal e juvenil. Jogava contra os times mesmo, Palmeiras, Corinthians, tinha muita, assim, tinha time de basquete, eu joguei basquete lá pelo Acre, e o Acre tem essa parte esportiva que é o que deveria voltar, entendeu? Hoje nós temos um orgulho, né? Que é o futebol para amputados, que é um orgulho, é um timaço aí, nós fomos campeão paulista, né, Diego? Campeão paulista, brasileiro. E estamos firme no Campeonato Paulista, já ganhamos 4 partidas aí, empatamos 1 e ganhamos 3, né? Isso, o Calil Calil, você tá sabendo mais, Calil, tá sabendo mais que eu. Pô, então, 18 gols pró e 0 contra. Campanha, é timaço, agora... Pra gente é um privilégio de ter construído isso. Mandar um grande abraço pro Padula, para todos os empresários que, por intermédio da sua pessoa, estão nos ajudando, né, com a equipe. É um trabalho que você... a gente fala que o Calil é a camisa 10, porque
Eu sou da Zona Norte também, e a gente receber essas pessoas que estão sofridas, né? Que tiveram amputação, nasceram com uma formação congênita, e falar de futebol, que é a paixão nacional, e dentro de um clube que você, muito mais que várias pessoas que estão lá, é apaixonado, tem a sua história lá, desde sempre, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, levar as cores do Acre Clube, porque quando a gente chega em alguns lugares, algumas pessoas falam assim, em algumas cidades, né? Ou até estado, quando a gente vai jogar fora. O Acre Clube é do Acre? Pensa que é do estado do Acre. E nos obriga a conhecer da história do Acre. Sim. Eu não fui criado no Acre, mas hoje eu sei um pouco mais da história do Acre. Então, a gente falar das pessoas que construíram ali, que vivem lá até hoje. Quantas pessoas... Eu lembro da festa que teve recentemente, que vocês estavam reunidos ali, falando, olha, eu tenho 50 anos de Acre, eu tenho 60 anos de Acre. Então, pra gente que leva o nome, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente não pode fazer nada que denigra a imagem do clube. E ao mesmo tempo dos patrocinadores. Porque imagina, tem uma briga generalizada, imagina você... porque futebol tem, às vezes, uma discussão, empurra, é normal. Mas nos dá uma responsabilidade muito maior. Porque a gente está falando de Zona Norte. Olha, o time é da Zona Norte, é do Acre Clube da Zona Norte. Então você já tem essa paixão aumentada. Claro. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de título, você traz outras questões. Você consegue ter um olhar do prefeito, você consegue ter um olhar da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, os meninos deixaram um grande abraço para você. A gente quer te fazer uma visita lá, levar o troféu. Vamos ver se a gente leva o próximo, né? Tá classificado agora para a semifinal. Classificado de maneira antecipada já para a semifinal. E vamos jogar a Copa do Brasil, Libertadores. Esse ano tem um calendário cheio aí. Agradecer o Fábio Grotti, que também nos ajuda. Nossa, bastante. Eu poderia aqui falar, e eu vou pedir até pro Marcelo depois colocar um trechinho de alguns gols, de algumas imagens, e colocar os patrocinadores do Acre, que pelo menos 90% ou 99%, eu vou comentar isso que eu comentei com o Felipe. Às vezes o empresário me liga, aí, indicação sua, e fala assim, olha, eu não sei muito bem o que é, mas o Calil falou para patrocinar, eu vou patrocinar. Tem que ser firme nessas horas. Mas o Acre, realmente foi minha vida. Passei ali, quando retomei lá, nós retomamos, né, o clube e tudo mais. Eu fui com a minha neta, ela hoje tem 9, ela tinha 5 anos. Sim. Eu fui na piscina infantil. E eu mostrei, eu tenho uma cicatriz aqui no joelho. Eu falei, olha, eu tive essa cicatriz com a sua idade nessa mesma piscina. Olha isso. Então, você vê o tamanho da história. Essa relação. Então, ela falou, poxa, então, com a sua idade, exatamente com 5 anos, eu estava cortando esse joelhinho aqui, chorando para isso. Então, o Acre eu fui, eu sempre fiz tudo. O Acre eu fiz todas as atividades. Realmente era um clube que dava essa oportunidade. Os jovens na época também não tinha shopping, não tinha rede social, não tinha celular. Então a concentração era no clube. E eram muitas casas, não tinha muitos edifícios. Depois foi tendo mais edifícios. Então não tinha piscina, era lá mesmo, entendeu? Que você tinha as festas. Todo mundo conhece a Domingueira. Eu nunca cheguei aí. Mas quando eu falo com algumas pessoas, você conhece o Acre? Pô, a gente está na Zona Sul de São Paulo. Não, conheço a Domingueira do Acre. Domingueira. A Domingueira do Acre foi famosa desde os anos 60. Começou no final dos anos 60, 70 e foi embora. Foi até perto dos anos 2000 aí que foi encerrada. Aí começou a ter mudar muito, né? E tanto também a parte das novas leis que restringiram bastante. E também começou a ter um pouquinho mais de violência, né? Entendeu? Então, não foi mais para frente. Acho que e não deve voltar. Eu acho que também tudo tem que ser o tempo, né? Não adianta querer voltar. O pessoal fala, vamos voltar. Lembra do Acre? Nós tínhamos as Olimpíadas, que era de 2 em 2 anos, era uma grande festa. Uma festa enorme. Ficava 2 meses e meio. Você ficava todo dia no clube. Chegou a ter 16 países, quer dizer, 16 equipes, né? Cada um tem um representando o país. Representando o país, com todas as atividades. Mesmo que a gente não tinha aqui,
que a gente ia fazer, disputava, às vezes no clube lá do militar, a gente disputava as corridas quando não tinha aqui, não tem, né, a estrutura para isso, e a gente disputava lá, e o resto disputava no clube, e era uma coisa assim, e tinha uma parte que era muito gostosa, que era a parte também gastronômica, que se fazia uma feira das nações com as comidas típicas. Que legal. Sabe, além de todos os jogos que vinha desde criancinha até sabe, até o sub-90. Aí, e era uma parte gostosa, a parte dança típica. Aí você tinha um festival de música entre as equipes e encerrava sempre com o festival de teatro, que era o ponto alto da parte cultural. E encerrava a Olimpíada sempre com um teatro, que era muito legal. Você, às vezes, tinha 2 finais de semana, 2 sábados, que passavam 8 peças cada sábado e tudo mais. Traziam atores, amadores, né? Ou atores do teatro popular para julgar, entendeu? Sim. Era muito... E as pessoas, a gente ficava 2 meses ensaiando, 1 mês e meio ensaiando, que era uma loucura. O ensaio era mais divertido que a própria peça. Mas fizemos peças aí memoráveis, que até hoje o pessoal lembra. E eu sempre participei como líder de cada país, né? Eu sempre fui um líder. E também gostava. O teatro era a minha paixão e acabei ganhando alguma medalha de ouro em algumas Olimpíadas. Muito legal saber disso. E a sua relação também com a famosa Riviera de São Lourenço. Ah, tá. Ali é o seu lugar de... Ali é meu maior lugar de descanso? Eu acho que sim. É o que eu vou mais, né? É próximo aqui. E muitos anos, acho que, sei lá, 30 anos, 25, 30 anos que eu tenho um apartamento lá. E eu acho que onde eu vou, mais a praia gostosa, segura, isso que é importante, né? E eu tenho os amigos aqui, né? Encontra grandes amigos lá, né? Nossa! Santana e Riviera. Porque Zona Norte aqui, Santana daqui, é mais próximo à Riviera, porque você vai por Mogi ali, sim. Eu já passo, recordo as minhas coisas lá em Mogi e já desço, né? Então, também lá é muito legal. E agora com o neto, com tudo isso, curtição. O seu hobby agora é andar com os netos aí, brincar com eles. É um hobby. É um hobby, né? É um hobby. Qual o nome dos netos? Tem o Rafael de 12 e a Marina de 9. É outra relação, né? Porque a gente fala sim. que quando é avô, a diferença de ser pai. O pai tem muita responsabilidade, sim. Né? E aí agora você vê o que deu. O Fábio fala bastante sobre isso, né? O que não deu certo, a gente já vai mudando agora para os netos. Fala, isso aqui acho que não é dessa forma. Porque eu já vi que com os filhos não deu muito certo, com os netos. A gente tenta dar os pitacos, né? Sempre, não tem jeito. Mas o bacana é que você não liga mais. Antigamente, não deixa a caneta quando ele vai. Filho é assim, né? Filho, você não deixa para riscar o sofá. Agora você dá a caneta para ele riscar. Pode riscar a nossa testa. Faz. Não, deixa ele e tal. Muito legal. Sua religião? Religião é católica, mas não praticante, né? Realmente não. Se eu falar sim. Que eu pratico. Eu falei de clube, eu falei de Riviera e falei de religião. Para perguntar para você qual time você torce. Mas eu tenho muita relação com os padres aqui da região, sim. Em relação ao padre Toninho, agora que vai fazer a festa junina, a gente sempre coopera, o Fabinho também coopera sempre. Com o Padre Beto também ali na Basílica Menor de Santana, a gente grande também ajuda. Padre Beto. O Fábio também. Então, essa religião, essa eu tenho. Então, eu me considero católico, mas não realmente. Perfeito. Não praticante. Tá? Mas eu te falei de clube, você falou do Acre. Falei de religião. Para muitos, esse seu time, ele é uma religião. Sim, né? Você quer falar da outra? Você perguntou. A religião mesmo que eu tenho é outra. Eu falei clube, olha só, eu falei clube, a Clube Acre, eu falei qual a sua religião, qual o seu hobby, agora você pode me responder. Claro, eu sou Corinthians. Fez até um rola na torcida. Eu sou Corinthians, você imagina. Eu falo do meu Corinthians porque minha família, meu pai é um corintiano roxo, meu pai era mascate, vendedor de tecido no interior,
E ele me falava, ele me contou, ele falava, filho, as cidades que eu ia vender, eu pegava a tabela do Campeonato Paulista. Tinha turno e retorno. Então, Sim. onde vai jogar? Vai jogar em Marília, o Corinthians vai jogar no céu. Ele ia para Marília, vendia, assistia o jogo. Aí jogava no meio de semana também, às vezes, ele ficava lá em outra região, voltava para outra região, ele fazia pelo calendário do Corinthians. Então ele era então transferiu para nós. Eu sou realmente, a gente não tem jeito. E a família ficou, né? Minha esposa é corintiana e também religiosa, né? Livres para a pressão? É. Eu tenho, a Lígia nem sabe, mas ela é São Paulina, minha filha Lígia. Mas ela não sabe nem quantos jogadores. Ela ainda acha que o Rogério Ceni joga no gol ainda. Então eu não ligo muito. Mas a Paula, ela é corintiana roxa. Inclusive, até hoje eu deixo no meu apartamento, ela já é casada. Ela que é a mãe dos meus 2 netos. Ali já não quis casar, foi morar sozinha, quer curtir uma arquiteta, né? A Elígia, e a Paula é engenheira. E ela até hoje eu deixo no quarto assim, tá escrito: aqui dorme uma corintiana. Olha isso. Olha isso. E meus netos, fanáticos também. Você nem deixou pensar. Não tem. Você já deixou... Porque o meu genro é corintiano. Também só deixei então casar por causa disso, né? Tá explicado. Primeira coisa, você torce pra quem? Eu nem perguntei se ele faz o que na vida. Você torce pra quem? Então já começou bem, né? Mas a gente, o que eu falo, né? A gente nós, na vitória e na derrota, né? O Toquinho foi muito feliz na música que ele fez pro Corinthians, né? Que ele é um corintiano roxo também. Ele é que nem eu, mais ou menos. Tem que assistir sozinho, né? Ninguém gosta de... Eles me deixam isolado lá em casa, porque... sabe? A pressão vai lá... Eu falo assim, 90 minutos eu sou raivoso. Eu torço com onda. Parou, também não sou aquele que fica remoendo. Não, aí é sarro, né? É sarro. Eu brinco muito, o pessoal vem, Corinthians perdeu hoje 2-0. Falei, pô, outro time lá vai que seja o São Paulo. O Santos. Não vou usar meu time, não. Eu vou usar assim, pô, quem foi que deu? O Mirassol. Pronto, Mirassol, justo. Mirassol. O cara vai, o Mirassol ganhando o Corinthians. Pô, o Mirassol se ferrou. Como se ferrou? Se ferrou. Pensou que ia meter 3 ou 4, o Corinthians jogou fechadinho, só tomou de 2. Você já usa isso no inverso. O Corinthians nunca tá por baixo, tá sempre por cima. Tem alguma história com o clube assim que pra você mais marcante? Algum jogo, algum atleta? Tem. Claro, final de 77. Você imagina você com 18 anos sendo... Na época podia ter bullying à vontade, né? Não existia essa palavra. Você imagina você passar sua infância, sua adolescência, quase já começando sua juventude, entrando num bar falando, fiado só quando o Corinthians for campeão. Caramba, E você aguentar isso na escola, meu amigo, não é brincadeira. Que é a pior fase, né? Que é a pior fase. Era sarro, todo jeito. Entendeu? E, pô, em 77 aí foi uma explosão total, né? Acho que foi um momento marcante. A cidade ficou em festa. Eu não acho que, sabe, foi uma loucura. Você saia depois do jogo, foi à noite. Você saia na rua, nego fazendo batucada, nego vibrando, nego a madrugada toda. Acho que foi um vibrando. Isso eu achei fantástico. O que marca para mim no Corinthians também é a invasão no Rio. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. E foi no dia da FUVEST que eu fiz. Eu não pude ir. Meus amigos saem tudo à noite aqui. Tem um bar aqui em cima, aqui na Nova Cantareira, com a José de Albuquerque, que era o bar do Genaro. O pessoal saiu dali. Eu estava ali. Porque ali vendo o pessoal sair de carro. E eu tive que fazer vestibular. Nunca mais eu esqueço. E fui de ônibus para a USP, né, fazer vestibular. Mas ainda bem, porque hoje nós temos a Lopes Calil. E foi muito... Esse foi marcante para mim. E o outro marcante foi em 2012. A Libertadores, claro, mas o Mundial, porque eu operei no final de novembro, eu fiz uma cirurgia e coloquei 4 safenas e uma mamária. Que isso, Camilo.
E meu médico falou, olha, você vai assistir o jogo, não se emociona muito. O jogo foi, não me lembro se foi 17, não sei que dia que foi de dezembro ali. 12 de dezembro? 16 de dezembro, 16, né? E eu já não tinha nem um mês. Não tinha nem um mês de cirurgia. Mas já estava em casa. Não podia andar, aquela coisa toda. Meu, você tá brincando. O Cássio, quando pegou aquela bola em cima da linha... Pelo amor de Deus, aquilo lá, eu falei, acho que estourou uma safena aqui. Na hora do gol, levantei. Minha mulher, você tá louco? Mano, graças a Deus, essa foi também os momentos que eu... marcantes. Muito legal. Jogadores, é os que o pessoal guarda, que eu gosto também. Eu admiro, acho que o melhor realmente foi o Rivelino, dos nossos jogadores, e o Sócrates também. Mas meu pai devia falecido já, mas esse conhecia todas as escalações, desde os anos 40 para frente. Apaixonado. A gente encheu o saco dele. Mas quem jogou na ponta esquerda em 55? Acho que foi o Rafael. Até me lembro dos nomes. Daí ele me falava os nomes. Minha mãe ficava louca. Ele fica louco pelo Corinthians, não sei o quê. Encheu o saco dele. Calil, a gente tem aqui no podcast o momento Pneus Douglas. Fábio Grotti, que é o nosso mantenedor, patrocinador, nós criamos um momento Pneus Douglas, onde o nosso convidado ele indica um livro, ou ele indica um lugar, ou um filme que gostou muito, acho que as pessoas devem assistir. Aí fica a seu critério. Uma peça de teatro que está em cartaz. Então, mas aí você fica... Só não pode indicar o Laçu. O Laçu não. Porque aqui a gente... Eu acho o seguinte, eu queria só colocar algumas coisas que eu sempre falo de melhoria, né? Que vocês até perguntaram para mim. Eu acho que a gente está num batalho muito grande aí, e conseguimos, que o prefeito já veio até anunciar aqui, que são umas obras estruturantes para a região de Santana. Que são 3 piscinões. Isso já tem pré-projeto para isso. O prolongamento da Brasleme até a Telebraslemel. Muito importante. Os 3 piscinões, um no final da Cruzeiro do Sul, outro no final da Brasleme, que são os pontos piores que a gente tem, e outro aqui no comecinho da Santos Dumont. E esse piscinão da Cruzeiro, ele é tão importante que no projeto também você tem 4 passagens de nível. A Saquinache passa por baixo da Cruzeiro e passa por baixo da Voluntários. Com isso, ele elimina esses semáforos. Então, vê o fluxo. Melhora todo o fluxo para a região, tanto da Santana como Tucuruvi, Santana, para aquela... E também 2 na Taleba Leonel, que passa também pela Cruzeiro e por baixo da Voluntário. Então, melhora muito o fluxo e com a Brasleme da Terra também, com 2 pistas ali até a Taleba Leonel, também melhora bastante. E outra parte é uma parte de sinalização e realmente uma coisa que a gente batalha também, que é o enterramento dos cabos da Voluntários da Pátria. Isso é um sonho. Eu fiz até projeto já para isso. Fizemos orçamento na época, você imagina, não era nem Enel. Na época acho que era Eletropaulo? Não era Eletropaulo, era... Sei lá, era Paulo, como é que chama? Companhia Paulista de... uma coisa assim. Foi em 2016, foi pouquinho tempo, né? 2017. Começou essa história toda. E até agora, eu fico atento a isso, eu fico lá, como eu tenho relações por causa das obras, eu vou na Secretaria de Obras, então eu pergunto, encontro o prefeito, encontro não sei o quê. E eu senti agora que estava no auge nas eleições e agora... Recuou. Esfriou. Então, eu até vou chamar, inclusive o Fábio, vou chamar todos vocês aí, chamar o pessoal que eu tive antes, não falei com o Ronaldo, falei com o Stefano, quando era o Stefano, Associação Comercial. Os vereadores, que nós na região Santana realmente não tem mais tempo, os Danilo do Poço, que é aqui perto, tem vários que são da região, para forçar. Sim. Essa é uma luta que a gente tem que ter. E se não lutar, não vai sair. Nós vamos novamente continuar chamando de Avenida Nova a do Dumont Vilares. É verdade. Porque nós tivemos a Cruzeiro do Sul, o prolongamento dela, que eu falei ali, foi contratado pelo Kassab. Era a CR Almeida, empresa carioca, tem um consórcio. A obra é essa aí.
O Haddad chegou e cancelou o contrato. E a gente está vendo agora que nem falam mais. É uma obra importante também para o nosso mobilidade aqui na Zona Norte, que está crescendo. Está crescendo, tem muitos prédios estão saindo, então você precisa dessa mobilidade. Então nós temos que lutar para isso. Tá? Pegar os mesmos vereadores que não é da região, mas são amigos. Eu falei com vários já, para ajudar. Tem que ajudar a gente. Entendeu? E nós temos que nos ajudar, nós temos que forçar realmente. Forçar quem tem acesso às mídias, quem tem acesso a tudo, forçar isso. Para nós é importantíssimo. Como é importantíssimo também, eu quero ver, o Centenário tem falando muito disso, falta para nós a parte cultural. E a parte gastronômica, ela vem com a cultural. Verdade. Entendeu? Então, nós não temos um teatro e uma casa de shows. Uma região dessa. Aquele teatro não funciona mais? Eu esqueci Não, teatro, você tem um teatro ali na Praça 14 Bis, que é da prefeitura. Você não tem, não é. Tem um teatro que seja o circuito das peças, dos musicais. Você não tem uma peça, você tem um teatro do Colegiado de São Paulo que também não tem peças. Ele não tem muita coisa. O do Sesc também não vem com grandes peças, não é? Então, o que você precisa é isso, eu acho. Essa vida cultural é uma coisa que com mais importância na região, principalmente Santana, que está próxima próximo da Marginal, próximo de tudo isso. Teria que ter essa casa de shows, como não poder fazer campanha, né? Mas Crédito Carral, essas coisas todas. Sim, sim. E que teria que trazer para nós. Isso aí eu vejo com uma grande melhoria, isso agrega muita coisa. Aí você vai vir, pode ter certeza que vão vir mais restaurantes, muito mais investimento. E mais divertimento. Porque hoje você não quer atravessar. A gente cansou de atravessar a cidade para ir. Você vai onde? Vou lá na Zona Sul, vou lá na Zona Oeste para ir no teatro, ou vou no centro para ver o teatro. Então a gente não quer mais, parece, sair daqui. A gente quer ficar por aqui. Aí a gente fala muito, né? O mundo está falando na cidade 15 minutos, né? Que é hoje a proposta do mundo aí, de você ter tudo a 15 minutos de você tem que ter. Você tem que ter área educacional, você tem que ter escola, tem que ter saúde, tem que ter um hospital, uma unidade básica, tudo isso vai ter a parte cultural, tudo em volta para você atingir em 15 minutos, que é uma qualidade de vida. Perfeito. O trabalho, principalmente, trabalho nosso. São Paulo são 5 milhões, 6 milhões o dia todo que transitam para lá. Você imagina, o pessoal investe bilhões e bilhões, o metrô tem que investir. Mas você imagina investir para você ter esse incentivo de levar as indústrias, levar para o trabalhador ficar mais perto da sua residência. É uma qualidade de vida. Então, é isso que às vezes eu fico vendo, pessoal, 2 horas e meia, às vezes, para chegar, e para ir e para voltar 5 horas por dia. Ninguém consegue produzir muito tempo assim, dessa forma. Então, acho que, voltando a falar, realmente acho que na Zona Norte o sonho agora é o teatro. É o teatro e a casa de show. E a casa de show. Mas paralelo a isso também, simultâneo, a questão do aterramento. Sim, sim. Aí é uma questão, você acha que é mais uma eu questão acho política, empresarial? Sim, é força política. E a força política tem que ser bem contundente. O cobertor é curto. E hoje o cobertor pende para mais outras regiões, não está pendendo para a nossa região. E faz muito tempo que não vem para cá. Sim. Pode-se falar que tem muitas obras na Zona Norte, mas são obras de zeladoria. Precisa ter obras estruturantes como essa aqui na região. Essa é a entrada da Zona Norte. Sim. Santana é a entrada. É verdade. Entendeu? Totalmente. Precisa desse olhar. E você vê uma avenida que tem 37, 38 anos, sabe? Nós falamos que não temos vereador, não temos. Há 38 não tem vereador que traga alguma obra significativa para nós, que melhore nosso trânsito, melhore nossa saúde, um hospital, tudo isso. Nós precisamos disso. Isso é questão não só
de ter um vereador. Questão da população se unir, população reivindicar, levar os meios de comunicação. Eu acho bem isso para a gente conseguir. Então, é uma coisa que é necessária fazer. Isso a gente está tentando, o Fábio está levando também muito à frente, essa união de empresários, essa união de profissionais liberais, de colaboradores, tudo. Da Zona Norte, da região de Santana, Tucuruvi, porque a Zona Norte é extensa. Sim, claro. Vai de Pirituba, sei lá, até a Vila Maria. Isso a gente tem que concentrar aqui na nossa região, tá? Santana, Tucuruvi, para trazer. E é importante. Então, a população que existe nessa região, o significado, o número de comércio que tem, o volume de comércio. Então, quantas pessoas estão aqui que também precisam de trazer esse produto para nós, até para ter um comércio na região também, que isso traz o morador para próximo do trabalho, como a gente falou. Então é isso aí que eu acho que tem que para a Zona Norte e aí, nossa região aí, Santana, melhorar. E aí a gente fala dessas pessoas poderem ficar mais tempo com a sua família, praticar uma atividade física. Como que você fala para uma pessoa, qualquer pessoa, ficar 2 horas no trânsito, ou ir ao trabalho, ou voltar dele, fala para ela que ela tem que ter qualidade de vida? Como? É difícil, é verdade. Você falou do livro, né? Isso, uma indicação. Indicação. Eu vou indicar, já que nós estamos falando, eu vou indicar eu gosto muito gosto mais assim, teatro, né? Tem algumas peças, né? Eu vou indicar uma peça de uma colega minha que estudou comigo, que é a Miriam Rios. Ela está fazendo Procura-se um Namorado, um teatro no Tatuapé. Você vê, o Tatuapé tem teatro. Você vê. Vou indicar essa peça que é muito divertida, tá? E também é uma amiga nossa que mora aqui, também aqui na Zona Norte. Colocar pra gente, fiz teatro com ela no colégio, entendeu? Então, a gente indicar. E filme, eu sempre falo, acho que falando também da parte de cinema, é um filme que realmente enaltece o cinema, é o Cinema Paradiso, que chama. Paradiso. Não sei se já assistiu, se você já assistiu. É um filme que eu indico sempre, que é muito, muito legal. Bacana. Vou deixar na marca do pênalti. E um local da Zona Norte que você queira indicar? Para quem vem para a Zona Norte, tem que ir naquele lugar. Tem que conhecer esse lugar. Eu não vou falar o Laçu, porque aí é conflito de interesses, né? Mas eu vou colocar. Tem 2 lugares, eu acho que é daqui. O Bar do Luiz. Que isso? O Bar do Luiz. Bar do Luiz é um patrimônio. É um patrimônio. Sabe? Eu acho que o Mocotó também é um lugar que muito assertivo, que é bem. Mas tem muitos. Eu até vou falar. Se o Diego me encontrar, você não falou? Não, fala agora. Tem um argentino aqui bem próximo da gente. Esse daí. Tem um bom restaurante argentino. E ele tem vários, né? Vários restaurantes. Acho que é um cara que está investindo aqui na região. Tem que ser enaltecido. É um puta de um cara bacana, simples, legal, com talento espetacular. Então, todos que ele está fazendo, Boca Cutina. Eu acho também o seu Manuel aqui do ladinho, que a gente vai a pé, e outras casas, as pizzarias e tudo mais. Então, acho que é isso. Mas tradicional, realmente, eu acho o Bar do Luiz. Tem gente de toda a região de São Paulo para vir no Bar do Luiz. É impressionante. É um lugar que é raiz. É raiz. É um banquinho ali. É raiz, não tem nada assim. Mas é uma coisa impressionante. Impressionante. A gente, não tem jeito. Eu vou lá desde os 15 anos. Que não podia nem beber. Aí você tomava as batidas pro carnaval. A gente passava lá para comprar pro carnaval. Comprava aquelas batidas. Puta, tinha uma batida de pêssego que eu adorava. E sempre foi o Luiz das Batidas. Depois Luiz Careca, Luiz não sei o quê. Bar do Luiz Fernandes. Fez 12 horas de boteca. Quer dizer, eu acho que é uma tradição. E eles têm um trabalho. Eles trabalham muito ali. O Edu, ele realmente toca aquilo lá com uma maestria, viu? Os pais, ele e agora as filhas. Né? As filhas também estão ajudando. Eu acho que isso aí é que dá a gostosura do lugar. Que é um lugar que você fala o quê? Você parece que se sente bem lá. É verdade. Parece não, se sente bem, né? Deixar um grande abraço pro Edu, do Bar do Luiz. O Edu.
Grande abraço. Premiadíssimo aí também em vários E veículos. defensor da região, né? Defensor, com unhas e dentes. Oh. Ele, totalmente. Fiquei muito feliz de vê-lo na última reunião que teve lá na Associação Comercial, né? Acho que agora ele vai... Já estava conosco, mas vai estar mais próximo ainda, porque a palavra dele, a sua, do Fábio, de grandes empresários, são sempre relevantes para que a gente consiga alcançar esses objetivos que a gente tem, estruturais, entre outros, culturais também. Deixar um abraço e um puxão de orelha no Rodrigo. Rodrigo, pô, sou seu vizinho, irmão. O Rodrigo tem que estar aqui com a gente, ainda não veio. Né? Não veio aqui no podcast ainda. A gente sabe que agora o Rodrigo também é internacional, a gente sabe que o Rodrigo estava na Band, né? Tinha uma questão de conflito lá, com a questão de gravação do programa Masterchef, que ele estava lá. Mas a gente se sente privilegiado de ter vocês aqui, né, na região. Mas que estar aqui no nosso podcast também para unir essa força, né? Essa palavra, essa construção. A gente sabe da evolução, como foi o Mocotó. Algumas coisas que ele mesmo falou, com uma reportagem que teve lá, falou, mas por que aqui? Pena que é muito longe, pena que é, né, Vila Medeiros. Aí falou, não, é aqui na Vila Medeiros mesmo, aqui na Zona Norte mesmo, para vocês virem até aqui. E o pessoal atravessa a cidade para ir. Calil, estamos encerrando, caminhando no final, vou te passar a palavra. Antes do encerramento, a gente tem um desafio. Eu sei que você gosta de desafio. Um desafio, na verdade, é uma pergunta que a gente faz. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse, e pensasse que quem está atrás daquela câmera ali te assistindo é o Calil com 10, 12, 15. O Calil com 20 anos de idade, começando na primeira empresa. Não era nem estagiário, né? Da primeira empresa, com salário difícil, tendo que levar o sustento para sua família, para comprar o leite para Lígia. Então eu queria que você olhasse para falar com o Calil. O Calil hoje, da Lopes Calil, que constrói a cidade, que constrói sonhos. Hoje, esse Calil falando para aquele Calil. Poxa, é um desafio. Primeiro, olha, você tá bem mais bonito que eu, viu? Olha, faça como você fez. Tente sempre pensar, pense na qualidade, fazer as coisas com qualidade, fazer com amor. Eu gosto de falar muito isso, que o Vinícius de Moraes falava assim, eu gosto de ganhar dinheiro com poesia. Eu gosto de ganhar dinheiro com poesia. Eu acho que é importante isso, você não pensar simplesmente no resultado financeiro. Eu acho que a vida é muito mais que isso. É evidente que você precisa, você tem esses objetivos. Nós viemos de uma geração que os pais faziam um sacrifício enorme para nós fazermos faculdade. E você fez faculdade, né, cara? Você fez faculdade de engenharia civil, se formou, seguiu a carreira. Mesmo na época que você formou, não tinha emprego. Muitos dos seus colegas foram para a parte financeira, para bancos e tudo mais. Você continuou e apostou nisso e eu acho que é isso. Era um sonho, né? Não imaginava. Eu tenho certeza que você não está imaginando que você poderia chegar onde você chegou. Não em grandeza, mas em consolidar uma profissão e se consolidar na sociedade também, eu acho que é importante. Então, querido, toque do jeito que eu toquei, só não engorda, vai? Mantenha esse corpinho aí, por favor. É isso aí, gente. Obrigado. Que isso. Pô, de ficar com a voz embargada, né? Porque a gente vai construindo amigos, família, ideias, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem espelho. Então eu costumo dizer, Fábio, eu já falei pra ele algumas vezes, que se eu ficar falando muito eu acabo chorando, porque é um pai pra mim, é um amigo querido que eu conheço nem há tanto tempo. Você, Calil, é um espelho pra gente também, Fábio, você. Obrigado. De família, né? Porque às vezes a gente discute com a esposa, é normal, natural em qualquer relacionamento.
Você é avô agora, né? Minha filha tá com 6 meses de gravidez. Então eu vejo você falando dos seus netos, né? Da piscina. Então eu já fico imaginando eu com o Levi, que o nome vai ser Levi. Então é um privilégio pra gente ter você aqui. A gente estava ansioso, né? Nós estávamos ansiosos de te receber. E queria te passar a palavra para você, quiser mandar um abraço para alguém, quiser fazer suas considerações finais, por favor. Bom, primeiramente eu queria te agradecer, papo gostoso, deixa a gente à vontade aqui. Legal. Agradecer o Fábio, tá? Porque pedir desculpa que ele me convidou já faz tempo. Nosso primeiro convidado. E o Fábio também é um espelho para nós. Todas as ações dele são direcionadas realmente para a nossa região. Agradecer todo o pessoal aqui do estúdio, muito bacana, me receberam assim maravilhosamente bem. E dizer que o carinho pela nossa região, o carinho que a gente tem, eu sinto aqui como minha cidade. Acho que é uma cidade do interior, parece, né? Eu gosto de andar ainda nas ruas aqui, conhecer o açougueiro, né? Bom, isso é gostoso. E continuar, eu acho que a gente tem que continuar pensando no coletivo. O coletivo que traz os benefícios individuais, não ao contrário. Algumas pessoas, elas realmente têm, não vou criticar, mas pensam individualmente e às vezes não vê que a construção é coletiva. E se passam as coisas pelas outras pessoas, também se você puder fazer, faça, porque isso é uma questão do universo, bate e volta. Se você... tudo que é verdade, se você faz o bem, volta o bem. Demora às vezes não vem de cara, às vezes vem mal, você tem que ser resiliente, mas eu acho que é isso, e eu gosto de estar com pessoas assim, como você, com o Fábio, que pensam assim, nessa questão do coletivo. E vamos batalhar, né? Vamos juntos. E vamos ser campeão de novo esse ano dos amputados, né? Claro, tá me cobrando, agora tá me cobrando já. Já veio a cobrança. E vou cobrar. Pessoal, sejam sócios também do Acre Clube, que tá precisando, tá? Aqui, ó. Fala pessoal da região, por pessoal favor. da região, o clube foi remodelado inteirinho, o clube tá fantástico, sabe? Você também tem que... temos que ter um clube assim, nosso aqui. Então, hoje ele tem condições de abrigar muito mais sócios. E está muito bonito. Faça uma visita. Vão até o Acre Clube aqui na Jardim França e vê como é que ele está. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. É isso aí, gente. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Foi um prazer enorme. Estou me sentindo muito bem de ter vindo aqui. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Obrigado, pessoal. Esse foi o nosso amigo Calil, da Lopes Calil, da Zona Norte de São Paulo. Então, tire um print, deixe seu depoimento, deixa aí se você teve alguma história bacana com o Calil, que eu tenho certeza que tem vários lá, amigos nossos, que vai correr nos grupos do Acre. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.